Olá pessoal, meu nome é professor Felipe José Vinô. Juntamente com o professor Mohamed Chatterzadeh, nós estamos dando essa aula de projetos mecânicos assistido por computador do Centro Universitário FEI. O coordenador do curso é o professor William Maluf e a aula de hoje será a aula 8 de CGI, correspondente a elementos sólidos. Então, espero que vocês gostem. Então, pessoal, eu já estou aqui com a tela do Workbench, do ANSYS aberta, e a aula de hoje, correspondente a elementos sólidos, eu queria mostrar para vocês um programinha, uma simulação de um probleminha termoacoplado. Então, como vocês já viram, em um dos tutoriais anteriores, também foi feito já um problema termoacoplado, só que ele foi feito todo em elementos 2D, elementos de placa. Então, hoje vamos fazer um probleminha semelhante, porém em elementos 3D, e ele vai ser também, esse probleminha térmico, ele vai ser acoplado com um probleminha estrutural estático. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é importar uma toolbox de Engineering Data. Então, eu estou arrastando aqui a toolbox para o Workbench do ANSYS, em que a gente vai selecionar um tipo de material a ser utilizado na análise de hoje. Então, clicando aqui com o botão direito, a gente vem aqui em Edit, e temos aqui a nossa tela para fazer a seleção de tipo de material. Então, a gente está aqui na aba Engineering Data, e a gente pode selecionar um novo material. Podemos vir aqui aqui embaixo da aba, em Engineering Data Resources. Então podemos vir aqui nessa primeira tabela, a gente pode vir aqui em General Materials, e aí podemos escolher dentro de General Materials os materiais disponíveis. Então eu vou tentar localizar aqui uma liga de alumínio, e aí a gente precisa adicionar essa liga de alumínio na nossa análise. Então a gente pode vir aqui nessa coluna B, clicando no sinalzinho de mais, e aí nós adicionamos esse material. Então aqui embaixo vocês conseguem ver aí as propriedades mecânicas do material. Então temos aqui a curva SN, o limite de resistência ao escoamento de 2,8 vezes 10 oitava Pascal, ou seja, temos aqui 280 megapascal, e a tensão limite de resistência 310 megapascal. Então, para a gente voltar ao nosso projeto, basta a gente fechar aqui a aba, e agora a gente pode fazer a importação da geometria. Então aqui na nossa toolbox de Component Systems, a gente arrasta uma toolbox de geometria, e com o botão direito a gente pode abrir um novo Design Model. Então abrimos o Design Modeler, podemos vir aqui em unidades, a primeira coisa sempre temos que lembrar de mudar a geometria, a unidade para milímetros. E aí podemos importar um arquivo externo de geometria, podemos importar esse arquivo chamado pistão, e esse arquivo de geometria ele está disponível lá no Moodle para vocês baixarem. Então vamos abrir e vamos dar um Generate. Então está aqui o nosso arquivo de geometria. Na parte de visualização a gente pode tirar a parte de transparência, e está aí a nossa geometria de um pistão de um motor a combustão interna. Então podemos voltar então ao nosso Workbench
E aqui na toolbox, né, de análise systems, vamos pedir uma análise térmica, né, em regime permanente. Então arrastamos ela aqui, colocamos ela aqui na nossa área de trabalho, e aí a gente precisa mandar para a nossa análise térmica a geometria e os dados de engenharia que foram importados, né? Então basta que a gente clique com o botão esquerdo e arraste para a toolbox da análise térmica, né, o Engineering Data e também a geometria do pistão. Vamos tentar arrastar aqui. Então tá aí. Então a nossa análise térmica já tem alguns dados de entrada. E aí clicamos com o botão direito aqui em Model para abrir um mecânico. Então pessoal, já estamos aqui com o ambiente do mecânico aberto, então a primeira coisa a fazer é selecionar as unidades, né, como sendo milímetros, toneladas, e examinando aqui a nossa árvore, né, temos aqui a nossa geometria, os materiais, sistemas de coordenadas, a parte de malha e aqui o nosso probleminha, né, de nosso térmico em regime permanente. Então, primeira coisa é selecionar o material de construção do nosso pistão. Então vamos clicar aqui com o botão direito em Aluminum Alloy, né? E vamos pedir aqui um Create Material Assignment. E aí com o seletor em sólido, clicamos aqui em cima do sólido do pistão. E aqui na aba Details, vamos selecionar o Apply. Então o material já está definido como sendo de alumínio. E agora podemos passar para a definição da malha do nosso pistão. Então, a primeira coisa a fazer é definir o tipo, né, de elemento que vai ser utilizado, né, para essa malha. E o que a gente precisa escolher é que a malha seja do tipo hexaédrica, né, ou seja, ela tem que ser basicamente com elementos que são bloquinhos, né, tijolinhos, né. Então vamos aqui em Mesh e vamos dar com o botão direito, né, em Mesh, vamos dar um Insert e Method. Então precisamos selecionar a geometria com o seletor de sólido, né, selecionado. Vamos escolher a geometria do pistão, damos um Apply e aqui no Definition, em Method, vamos colocar X Dominant. E na parte de Face Mesh, vamos colocar All Quad. Então, o tipo de elemento que vai ser gerado para o sólido do pistão já está selecionado. Então, agora o que a gente precisa fazer é garantir que a nossa malha seja regular, né? Então, uma das coisas interessantes a utilizar é o Sizing, né? Então, vamos aqui com o botão direito em Mesh e vamos dar um Insert e Sizing. E aí, uma das formas da gente deixar essa malha regular é dizer para o software a quantidade de divisões que a gente quer ter para no momento de fazer a malha, o software utilize esse número de divisões como base aí para ter uma ideia do tamanho dos elementos e como fazer essas divisões dos elementos. Então, o que a gente vai fazer é escolher essas arestas aqui superiores do pistão, né, que correspondem a essas ranhuras onde vão entrar os anéis de lubrificação do pistão, né? E aí, uma forma fácil de selecionar essas arestas é colocar uma visão de uma das elevações, né? E colocar aqui o visualizador em wireframe. Então a gente consegue já selecionar essas arestas aqui de cima. Então vamos com o seletor em Box Select e colocando aqui a seleção em aresta, né, no modo aresta, vamos arrastar uma caixinha para selecionar essas arestas de cima. E aqui em Geometry, no painel Details, né, damos um Apply e aqui escolhemos número de divisões. Então vamos colocar 150 divisões nas arestas de cima.
Falta a gente selecionar agora essas duas arestas de baixo, né? Então vamos mudar o nosso seletor, de novo voltando para Single Select, continuamos aqui no seletor de arestas, e aí com o Ctrl selecionado conseguimos selecionar essas duas arestas inferiores, e aí visualizando assim em 3D, tomem cuidado para não selecionarem essas arestas internas aqui, porque a gente está vendo aqui que o sólido ele é usinado com um chanfro, né, aqui dentro. E isso vai, esse chanfro, né, ele vai alterar o número ou o tamanho do elemento, né, ao longo dessas arestas. Então, com as arestas selecionadas, né, a gente clica, vamos clicar com o botão direito aqui em Insert e vamos colocar um novo Sizing, né? Então já temos aqui as nossas duas arestas selecionadas. Vamos mudar aqui para Number of Divisions e vamos colocar também 150 divisões. Ok, então voltando para a visualização aqui da elevação, falta a gente definir agora o número de elementos em torno dessa aresta aqui do furo, onde vai ser instalada a biela, né, do nosso pistão. Então voltando com o seletor para Box Select, continuando aqui com o seletor em Edge, né, vamos selecionar com a caixinha essas arestas do furo. E aí, tendo uma visualização em 3D, vocês podem ver que a gente selecionou, no final das contas, 4 arestas. Então vamos lá no Mesh, vamos dar o Insert e Sizing. Então estão ali as nossas 4 arestas. Vamos mudar aqui no Type para Number of Divisions e vamos colocar 60 divisões. Ok. E agora o próximo passo é definir um tamanho geral de elemento para todo o sólido do pistão. Então vamos novamente aqui com o botão direito em Mesh, vamos dar um Insert e Sizing. E aí vamos mudar o nosso seletor para Single Select e o seletor de sólido, né? E vamos selecionar todo o sólido do pistão. Então aqui na aba Details podemos dar o Apply. Em Element Size, né, continuamos aqui em Element Size, não vamos mudar agora para Sphere of Influence, vamos continuar em Element Size e vamos dar um tamanho de elemento de 2,5 milímetros. Podemos agora gerar a malha do nosso pistão. Então vamos com o botão direito aqui em Mesh e Generate Mesh e vamos aguardar aí o ANSYS construir a nossa malha hexa do sólido do pistão. Então temos aqui a nossa malha, né? Então como a gente está em wireframe, a gente está vendo a nossa malha em transparência, né? A gente consegue ver só as arestas dos elementos. Então vamos mudar aqui a nossa malha para Shaded, né? E também aqui no menu Display a gente pode pedir para visualizar ou não a malha, né? Vamos então voltar aqui para Steady State Thermal, né? E vamos pedir para ele apagar por enquanto temporariamente a nossa malha. Então agora a gente já pode inserir as condições de contorno para a nossa análise térmica, né? Então, a primeira coisa a fazer é colocarmos uma temperatura aqui na superfície superior do nosso pistão e depois nós vamos colocar um fluxo de calor negativo aqui nas superfícies inferiores, de modo que a gente tenha, né, uma distribuição de temperatura e um fluxo de calor indo da superfície superior e sendo conduzido, né, até as superfícies inferiores do pistão. Então vamos aqui com o botão direito, né, em Steady State, vamos colocar temperatura, vamos aqui com o seletor em superfície, vamos escolher a superfície superior do pistão. Damos um Apply aqui no menu, no painel Details,
E em magnitude de temperatura vamos colocar, por exemplo, 100 graus. Ok. Bom, e agora precisamos colocar esse fluxo de calor nas superfícies inferiores. Então vamos aqui no Steady State Thermal, vamos colocar um Heat Flow e vamos com o seletor em superfícies e utilizando a tecla Ctrl vamos selecionar as superfícies inferiores do pistão. Então temos aí todas as superfícies inferiores selecionadas. Então no painel Details vamos colocar Apply e a magnitude do fluxo de calor vamos por menos 50 watts de fluxo de calor. Bom, e agora temos todas as definições necessárias para rodarmos o nosso problema. Vamos aqui então pedir os outputs da análise, né? Vamos então pedir aqui a distribuição de temperatura e vamos pedir o heat flow, ou heat flux, né? Bom, e agora podemos pedir que o ANSYS calcule o nosso modelo. Então, o problema foi resolvido. Vamos visualizar aqui a temperatura. Essa é a distribuição de temperatura, né? Então vocês podem ver que a temperatura é menor aqui nessa região inferior, né, do nosso pistão. E a nossa temperatura máxima aqui na superfície superior. E esse é o fluxo de calor observado aí no nosso pistão. Tá bom, gente? E agora podemos partir para fazer a nossa análise acoplada, né, de análise térmica com análise estrutural estática. Pessoal, então voltando aqui a nosso ambiente de trabalho do Workbench, para que a gente faça a nossa análise estrutural acoplada com a análise térmica, o que a gente pode fazer é vir aqui na nossa toolbox, né, Steady State Thermal, no item Solution, clicar com o botão direito, né, e escolher Transfer Data to New Static Structural, tá bom? E aí ele vai criar uma toolbox Static Structural com todos os dados vindos da nossa análise térmica original. Então a gente pode vir aqui a gente pode vir aqui em Setup e pedir um Edit, que ele vai voltar a nossa tela do Mechanical, e agora a gente tem aqui uma análise estrutural estática, né, com uma análise térmica que está acoplada. Então o que a gente precisa definir agora são as condições de contorno da nossa análise estrutural estática. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir uma pressão aqui na região superior do pistão. A gente vai assumir um valor de 12 MPa, que corresponde a 120 bar, que é a pressão que a gente observa tipicamente em aplicações aí de motores a combustão interna, tá bom, gente? Então vamos aqui no ramo Static Structural da árvore, né? Clicamos com o botão direito e damos um Insert Pressure. Vamos escolher a superfície novamente superior do pistão e aqui no painel Details vamos dar um Apply. E aí a magnitude da nossa pressão vai ser 12 MPa. Então já temos o carregamento como condição de contorno e agora precisamos fazer as restrições, né? Então, novamente com o botão direito aqui no ramo Static Structural, vamos colocar uma restrição do tipo
frictionless support. Então a primeira restrição que a gente vai fazer é a restrição de frictionless support aqui nos furos da biela, né? Então quando a gente escolhe frictionless support, a gente está dizendo para o ANSYS que a estrutura não é permitida mover em direções perpendiculares às superfícies ou às features de geometria que a gente vai escolher, tá? Então no caso aqui vamos com o seletor em superfície e vamos selecionar as superfícies internas, né, com o control selecionado, né, superfícies internas dos furos aqui de instalação da biela. E damos um apply aqui no painel Details. Então temos a nossa primeira restrição, condição de contorno de restrição ao deslocamento. A segunda restrição seria correspondente às paredes, né, do cilindro onde esse pistão vai estar instalado. Então, o que a gente precisa é selecionar as superfícies laterais aqui do nosso pistão para que a gente impeça o movimento em direções perpendiculares a essas superfícies. Então vamos novamente aqui na árvore, né, no ramo Static Structural, vamos escolher novamente Insert e vamos escolher Frictionless Support. E agora vamos selecionar essas superfícies cilíndricas que vão ser restringidas por conta da presença, né, do pistão. Então temos aí todas as superfícies laterais e basta darmos aqui o Apply. Ok, então temos aí todas as nossas condições de contorno, né? Então para o nosso modelo acoplado vamos ter condições de contorno relacionadas à temperatura e fluxo de calor, né? Para o nosso problema térmico. E agora vamos ter condições de contorno mecânicas, né? Então temos aí restrições ao movimento, restrições mecânicas ao movimento e uma aplicação de carregamento de pressão. E podemos pedir aqui como saída, né, o total deformation. Podemos pedir também um equivalent stress, né, relacionado à tensão de von Mises. E podemos pedir que o ANSYS resolva a nossa análise termoacoplada. Então o problema foi resolvido, o ANSYS conseguiu resolver o nosso probleminha e vamos visualizar agora os resultados, né? Então temos aí a deformação total, né? Vamos visualizar aí a animação. Então vocês veem aí que temos a tendência aí do pistão se deslocar no sentido de se expandir, né? Temos uma expansão térmica aí. Vocês veem que o furo permanece estático, né? Então os deslocamentos são em direções saindo do furo, né? E a gente vê também que temos aí uma restrição também nas superfícies laterais, né? Podemos visualizar também o nosso mapa de tensões. E visualizar também a animação da deformação. Então vocês podem ver que temos aqui uma tensão de 530 megapascal, sendo que a nossa liga de alumínio, nosso limite de ruptura está em torno de 300 e poucos megapascal. Então vocês podem ver que vai provavelmente ter uma falha aqui nessa região inferior do furo, tá, gente?
Bom, uma pergunta que fica na nossa cabeça seria se a gente não tivesse esse acoplamento, como que ficariam, né, as distribuições de tensão com a aplicação do carregamento, né? Então, a gente pode voltar ao ambiente do Workbench. Então, voltando ao ambiente do Workbench, a gente pode escolher uma análise estrutural estática, né? Então vamos aqui na nossa toolbox de Analysis Systems e vamos escolher uma análise estrutural estática. E vamos da mesma forma proceder para geração de malha, né? Então vamos escolher um Engineering Data, ele vai receber o mesmo material e a mesma geometria. E aqui no Geometry vamos escolher Edit e aí ele vai abrir uma nova janela do Mechanical, né? Para agora a gente fazer uma análise que não está acoplada com o problema térmico. Então estamos aqui com uma nova janela do Mechanical. Vamos proceder agora, vamos construir a malha da mesma forma que no problema acoplado, né? Então vamos lá em unidades, escolhemos milímetros, temos que fazer, aplicar o material, né, o alumínio na nossa geometria do pistão. Então vamos selecionar aqui o nosso pistão. Ok. E podemos agora proceder para a geração de malha, né? Então, da mesma forma que fizemos no problema acoplado, vamos inserir um method. Escolhemos o sólido. Vamos dar um apply. E vamos colocar como hex dominant. E o face mesh vamos escolher como all quad. Então agora podemos passar para geração aí da malha. Agora vamos passar para definição, né, dos tamanhos novamente. Então vamos passar para a seleção de aresta, box select, vamos inserir o sizing, vamos escolher as arestas superiores, colocamos number of divisions, 150, mesma coisa para as arestas inferiores, né? Então vamos selecionar aqui com o Ctrl, pedimos novamente um number of divisions de 150 e agora os furos de instalação da biela. Vamos um apply, passamos novamente para number of divisions, vamos colocar 60 e agora podemos fazer um sizing de todo o sólido. Escolhemos o pistão como um todo, né? Vamos dar um apply e aqui em element size vamos manter em 2,5. Ok, podemos passar agora para gerar a malha. Temos então aqui a nossa malha, né? Então a gente pode proceder agora para a parte de definição de condições de contorno para resolvermos o nosso problema estático. Então vamos primeiro pedir para não mostrarmos mais a nossa malha
Vamos vir aqui em Static Structure e inserir a nossa pressão. Vamos escolher a superfície superior do pistão. Damos um Apply aqui em Details e vamos pedir novamente 12 MPa. Ok, agora a gente pode colocar as condições de contorno de restrição ao movimento, né? Vamos colocar então, inserir um Frictionless Support. Vamos escolher primeiro, com o botão Ctrl ativado, as superfícies internas do pistão, do furo aqui do pistão. Vamos dar um Apply. E também podemos colocar a restrição, um novo Frictionless Support nas superfícies externas, né, do pistão para representar a condição de contorno da instalação dentro do cilindro, né? Então vamos escolher então as superfícies externas com o botão Ctrl selecionado, né, ativado, e damos um Apply aqui na definição de condições de contorno. E vamos pedir também as saídas do nosso problema. Então vamos pedir o Total Deformation e a parte de tensão Equivalent von Mises Stress. Bom, temos agora todas as condições de contorno, né, e todas as saídas pedidas. Podemos pedir para o ANSYS resolver o nosso problema agora simplesmente mecânico e não termoacoplado. Então, o ANSYS conseguiu resolver o nosso probleminha mecânico, né? Então vamos ver aqui, essa é a nossa deformação total, né? Então vocês podem ver que o cilindro basicamente ele está se deslocando para baixo por conta da pressão que é aplicada aqui na superfície superior. E vamos visualizar as nossas tensões. Então temos aí uma tensão máxima aí de 302 MPa, né? Provavelmente ela deve estar, vamos ver onde que ela pode estar acontecendo. Provavelmente aqui, ó, em torno dessa aresta interna. Interessante, né, gente? Então agora a gente pode fazer uma comparação aí visual em relação ao nosso probleminha termoacoplado, né? Então temos aqui duas janelas do mecânico, né? Um é o problema simplesmente mecânico e aqui temos o problema termoacoplado, né? Então o termoacoplado, vocês podem ver que o pistão ele tende a se expandir, né? Então aqui em cima ele vai deslocar para cima também, né? Por conta da dilatação térmica. E a gente tem uma tensão máxima de 531 MPa. E no problema simplesmente mecânico, o nosso pistão ele não está expandindo, né? Ele só está deslocando para baixo. E a nossa tensão máxima é de 302 MPa. Tá bom, gente? Então isso é o que eu queria mostrar para vocês no tutorial de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Até logo!